Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos uma vez mais, guardando a confiança que és conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, estes servidores incansáveis da sua seara, que vem iluminar os nossos caminhos, estendendo-nos as mãos para socorrer as nossas fragilidades espirituais. Estes espíritos abnegados que nos trazem do manancial divino a luz da verdade, para que definitivamente possamos sair da escuridão da ignorância. Eis que são chegados os tempos libertadores de consciências, tempos de aprendizado na forma de experiências evolutivas, tempo de esperança para todos nós. E neste tempo, Senhor, aqui estamos, desejosos de aprendermos a servir em Seu nome. Ensina-nos, Senhor, a socorrer a todos aqueles que nos cruzarem o caminho, a ter olhos de ver a verdade cristalina do Seu Evangelho e a seguirmos em frente resolutos e confiantes para os objetivos maiores da nossa encarnação na Terra. Que as infinitas bênçãos do Seu amor recaiam sobre todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Nós estamos no item 18, Instrução dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Então, a quem Jesus se dirigia quando o pedia que aqueles fracos, escravos, viciosos chegassem até ele? Vinde a mim, não os impeçais, disse João, sobre a fala de Jesus. Esses espíritos que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Então, para nós outros, nessa condição, à época, foi que Jesus trouxe para nós a boa nova do reino de Deus. Esta boa nova significava dizer que o progresso é inexorável, que todos estamos a caminho da perfeição, que esse estado de infância, esse estado primitivo, cederia lugar a uma experiência evolutiva redentora. E essa experiência evolutiva incluiria o conhecimento da verdade.
e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade, quando toca o nosso íntimo, a nossa consciência, ela muda a forma como pensamos sobre a vida, sobre as pessoas. E sobre a lente da verdade é que o espírito vai fazendo o seu progresso, que é o contraponto da ignorância. A ignorância gera que o espírito encrudeça nos impulsos primitivos. Quando chega a luz da verdade, e Jesus foi a luz da verdade para esse planeta, que luz é essa que Jesus simbolizou para nós, né? A luz das leis de Deus. Então, como Jesus ensinaria as leis de Deus para nós, estes espíritos aqui classificados como fracos, escravizados, viciosos, né? Como Jesus faria isso que não fosse nos amando, para que derretesse a carapaça da rebeldia, para que arrefecesse os impulsos cruéis, para que estivéssemos mais sensíveis, mais dóceis e sermos permeados pelo amor divino. Sem este amor, nós não saberíamos compreender as passagens de Jesus, que seriam meras interpretações filosóficas, como para muitas religiões ainda são. Interpretações filosóficas, mas que não tocaram os meus sentimentos, naquilo que eu ainda não me debrucei para viver. Então Jesus viveu a lei do amor conosco. Ele não fez pregações, ele deu exemplos na forma de parábolas, dos ensinamentos que iriam ser perenes em nossa consciência, e essas palavras, para eternizar a lei de Deus, precisavam conter elementos da natureza, porque os usos e costumes da época passariam, mas a natureza permaneceria. Foi por isso que Jesus, em todas as suas parábolas, tem um aspecto da natureza, para que eternizasse o seu pensamento, ainda que simbólico. Os espíritos superiores dizem hoje que os romances espíritas, mormente os da Lavra do Chico Xavier, são equivalentes às parábolas, porque os romances espíritas, estes dos quais estamos nos referindo, são livros que vão dar exemplos do cotidiano e superações, como as parábolas. E quando a gente lê o livro, a gente se identifica com algum dos personagens, assim como nas parábolas. E então, uma ocasião, o espírito disse para Alzira que estudasse o livro Ave Cristo como sendo um estudo ao molde de uma parábola. E ela ficou na casa lá uns 6 meses estudando esse livro, e cada um dos trabalhadores da casa se identificou com um dos personagens, e aquilo tocou profundamente os sentimentos, né? Então, as parábolas, elas são formas de trazer a verdade para crianças espirituais, né? Então, mas, no Livro dos Espíritos, só para a gente fazer um embasamento, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, nós já o sabemos, né? Quer dizer, sem ciência ou sem consciência desperta. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, Deus. É bem interessante porque uns espíritos estagiam por um tempo muito maior na infância espiritual. Porque outros espíritos, aproveitando as oportunidades que recebeu, eles avançam mais. O que será que diferenciam esses espíritos, né? Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe através de leis. Então, o que vai dar experiência ao espírito são provas. Então, vamos pensar numa pessoa que tem uma encarnação de amenidades.
que tem tudo o que precisa e muito mais do que precisa, que não trabalha para o seu provento pessoal, que não precisa estudar porque tem quem as oriente. O que será desse espírito, né? Que é o que a gente viu quando estudamos o caso Angeli, no Céu e Inferno, que diz Angeli uma nulidade na Terra. Nulidade. Por quê? Não passou, por evitação, por nenhuma das dificuldades desafiadoras do caminho. Esse espírito vai ficar um tempo maior na infância espiritual, obviamente, com todos os impulsos doentes que essa característica traz. Porque se a perfeição é passando pelas provas que Deus nos traz através das leis, alguns aceitam essas provas com submissão. Então a palavra docilidade, mansuetude, submissão à vontade de Deus acelera o processo evolutivo. Em toda a obra de Kardec a gente vê provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação, ou seja, o objetivo de cada existência. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Porque a infância espiritual é um processo natural do estágio evolutivo do espírito. Mas neste planeta, que nós já não estamos mais nos primórdios da evolução do espírito como ser humano, neste planeta, aqueles de nós que estamos crianças espirituais, não estamos mais pela contingência natural da evolução. Estamos porque nos faltou submissão, docilidade, mansuetude aos imperativos da lei de Deus que estão em nossa consciência. Então é importante dizer, mas por que? Se a gente analisar alguns comportamentos da moral social hoje, se a gente analisar traços da nossa personalidade ainda tão imaturos, nós vamos entender, mas se o planeta já está buscando a regeneração, os espíritos infantis estão no primitivismo. Por quê? Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. E diz ainda, segundo isto, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem experiência, na origem, nos primórdios, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, que é o caso. Adultos, crianças espirituais, que permanecem assim pela rebeldia, permanecem ignorantes e imperfeitas. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, a dos espíritos, que se estende ao infinito. É muito interessante a gente analisar nós mesmos sob essa ótica, Porque se nós estamos ainda com posturas imaturas, já não é mais pela ignorância absoluta. Aliás, não podemos mais alegar ignorância. Se nós não estamos no estágio da ignorância absoluta, o que nos retém na infância espiritual? Nós estamos entendendo que é a rebeldia, que são as recusas reencarnatórias, recuso às provas, recuso às expiações, quero desenvolver um poder maior do que o poder de Deus em minha vida. Então, isto vai encrudecendo o espírito por um tempo muito prolongado na infância espiritual. E a infância espiritual é um estado de vulnerabilidade, de extremada fragilidade. O espírito não suporta as intempéries da vida.
E ele se arma de defesas para evitar, né? E essas defesas são os mundos paralelos. O espírito infantil, como a criança brinca muito, né? Criança mesmo pequena, nessa infância da vida, a criança brinca e fantasia bastante. E tem um período da criança que ela tem uma lacuna entre a realidade e a fantasia. Tanto que, né? Mas os adultos que ainda estão crianças espirituais, também por evitar as intempéries, criam um mundo de fantasias. Esse mundo de fantasias inclui personagens do nosso desejo, inclui imagens mentais que nos abastecem e nós vamos criando um mundo paralelo. E nós transitamos nesse mundo fantasioso e ora na realidade. Chega um momento em que a fantasia pode imperar, que é aí que entra o estado de alienação que ontem a Ana começou a falar no livro No Mundo Maior. Porque ele está alienado da realidade, porque ele está prazeroso com as suas criações mentais, mesmo que mórbidas, porque podem ser brincadeiras muito graves, mas que o espírito se compraz, né? Então, certamente eles alcançam um estado maior de evolução mais rapidamente, segundo sua vontade e a sua submissão à vontade de Deus. A criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa? A criança rebelde aprende menos do que a criança mais receptiva. E assim, trazendo para nós vamos compreender que é uma escolha, né? É uma escolha. Ontem a Ana falou da palavra, que eu acho que é importante a gente retomar, que é a superficialidade. Há pessoas que querem viver na superficialidade de tudo. Como se isso fosse viver light. A pessoa fala que é viver light, mas não é light. É superficial. E essa superficialidade é inconsistente para armazenar experiência, para que o espírito conte com as suas questões de experiência quando for necessário. Então, olha que complexo que é essa situação. Nós podemos viver em paz, e isto é possível para todos nós. A paz é um estado consciencial do dever retamente cumprido, mas os deveres morais. Agora, a felicidade é coletiva, porque quem de nós poderia estar plenamente feliz vendo o seu amigo, seu filho, seu irmão, alguém dos seus, completamente infeliz? Então, como nós precisamos ter um olhar compassivo para a dor do outro, e nós desenvolvermos, então, uma sensibilidade e nos debruçarmos na dor do outro, é necessário que a gente entenda a diferença de paz e felicidade. Mas aqui o Emmanuel traz no Fonte Viva a lição Viver em Paz, que diz assim, né? Porque apesar das provas, nós podemos viver em paz, né? Vivei em paz, Paulo na segunda epístola aos Coríntios. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Que o outro te agrida, mas que isso não dispare em nós o revide, porque o revide é a força da mágoa pela ausência do perdão, nós já vimos isso. Então, se você me agride e eu revido, significa que eu tenho vulnerabilidades idênticas às suas. Porque se você me hostiliza, mas eu não tenho referência de contraponto da hostilidade, você vai me hostilizar, eu vou me entristecer, mas eu não vou me desequilibrar. Porque eu vou te compreender
na referência da indulgência. Então, quando o espírito já tem a extremada compreensão do que o outro está vivendo, ele não se abate com o desequilíbrio do outro, porque ele está em paz consigo mesmo. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. O Evangelho mostra, da exasperação, mostra sobre o exagero que nós damos aos traços da nossa personalidade, exacerbada, muito expandida. E esse é o ponto agudo dos relacionamentos, Quando um relacionamento não vai bem, vamos ter por certo que a nossa personalidade está interferindo nisso. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Então vamos ver isso, aqueles que nós encontramos e as nossas reações. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais, a seres que se sentem ultrajadas e contundidas. Olha que ampliação, que Emmanuel traz a esse conceito de imaturidade do espírito, ou crianças espirituais, ou ausência de experiências relevantes no bem. Quem são os aflitos demais, desesperados demais, coléricos demais, trazem essas chagas morais e estão no painel das ilusões, estão criando um mundo paralelo. Esse mundo paralelo para essa pessoa é a verdade para ela, ela crê naquilo e traz personagens do passado como se fossem hoje, resgata personalidades do passado na forma de personalidades, de personagens. São prisioneiros da vaidade ou da ignorância. E o mais importante aqui, que o quanto que a maturidade do espírito é marcada por isso que a gente vai ler de Emmanuel, não souberam tolerar a luz da verdade. Então, os espíritos mais amadurecidos entram em contato com a luz da verdade, que são as leis, na instância consciencial, e se deixam reger, se deixam conduzir docilmente. Mas estes não toleram e reclamam, se rebelam. Então, enquanto permanecer em nós a rebeldia e não estabelecermos uma docilidade aos desígnios de Deus por nós, estaremos na infância espiritual. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Então, nós vamos concluir hoje o nosso momento dizendo: aprendamos a compreender cada mente em seu problema, diz Emmanuel. Quanto que esse estado compreensivo, que é muito parecido com a resiliência, essa flexibilidade, esse olhar compassivo para o tempo evolutivo do outro, melhora muito os nossos relacionamentos. E ainda concluindo, Emmanuel diz: recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar.
Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Porque para que a gente possa estar na pacificação, temos que estar alinhados com os ditames da consciência na forma dos deveres morais. Então, nós precisamos refletir nos nossos relacionamentos, né? Se nós estamos agindo ainda na imaturidade da rebeldia, né? Porque se tem uma diretriz, né, que possa nortear a evolução do espírito, é a consciência. E ninguém atinge a consciência sem um forte trabalho no bem constante. Não dá para ir à consciência. Então, que nossos trabalhos no bem sejam cada dia mais intensos para que a gente possa amadurecer. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos momentos felizes em que somos convidados à experiência do bem e da verdade, e pelos momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a experienciar o amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que, unificados no trabalho do bem constante, possamos nos libertar, possamos caminhar a cada dia mais em direção ao próximo, debruçando-nos sobre a dor uns dos outros, ombreando-nos no caminho redentor, estendendo as mãos para que as nossas mãos sejam a extensão dos nossos mais sublimes sentimentos. Que as caravanas socorristas, arregimentadas pelo seu amor, continuem amparando e socorrendo a dor dos nossos irmãos em humanidade. Onde quer que haja desesperança, aflições, possam haver corações misericordiosos, trabalhando e servindo em seu nome. Assim, amigos queridos, encerramos o Evangelho desta manhã, pedindo por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre.